Falando um pouquinho para vocês das aplicações da biodança, ela pode ser aplicada em vários contextos, existem várias especializações. Existe um trabalho chamado educação biocêntrica, que é o pessoal da pedagogia que estuda um método de ensino voltado para a vida ser o centro, biocêntrica, a vida como centro, né? Ou seja, um método pedagógico que vai respeitar o instinto, a natureza, as possibilidades de expressão, a afetividade. Existem algumas pessoas que trabalham com biodança para a empresa. Outras pessoas trabalham com biodança clínica, que é meu caso, que aplico em consultório e em algumas atividades também quando eu sou convidada, tipo aqui, congressos, seminários, hospitais. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês dessa experiência em hospital ou em grupos específicos. O meu trabalho cotidiano é mais com terceira idade, com idosos, né? E que também os efeitos são muito próximos. O idoso, ele também não tem já muito medo do ridículo, ele já passou dessa fase, né? O pessoal brinca que ele pode, né, coloca o chapéuzinho violeta, e tem um texto que fala sobre isso, e vou brincar, vou ser eu mesma, né? O paciente hospitalizado, ele está também vivendo uma situação, às vezes, tão difícil, que ele não está mais preocupado com o que é ridículo, ele está preocupado em melhorar, em viver, em mudar aquela situação. Então, algumas coisas que a gente, num estado normal, tem, né, alguns pudores, alguns receios, à medida em que a pessoa se aproxima da morte, ela vai perdendo todos esses receios e esses pudores, né? No hospital, ela está ali em constante relação com a morte. E o envelhecimento também é uma outra forma de estar numa relação com a morte. Tem alguns filósofos que falam que a morte é uma excelente conselheira. Por quê? Porque ela nos dá a dimensão do que é importante na vida, do que realmente vale a pena, do que é supérfluo e do que é precioso e que eu não posso abrir mão, né? Senão eu não vivo, senão a vida não faz sentido, né? Então, no hospital, a gente encontra pessoas que estão mais conectadas com essa dimensão. Então, a primeira coisa que uma atividade de dança terapêutica, como a biodança, vai trazer é a melhora da autoestima por conta da relação com o próprio corpo. Aceitar o corpo, perceber o corpo, começar um diálogo com o corpo, onde começa a perceber o que me incomoda, o que não me incomoda, o que eu posso mudar nessa minha relação com o corpo. Isso vai ajudar muito a pessoa a melhorar o seu autocuidado. Bom, isso com pacientes em geral, né? Ou com pessoas em geral. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de cuidar de si mesmas. Tem a habilidade de cuidar do outro, do bichinho, das pessoas, mas cuidar de si mesmo, né? Isso tem muito a ver com a autoestima. Cuidar de si mesmo tem a ver também com ouvir a si mesmo. O que realmente eu estou precisando? O que o meu corpo está pedindo? O que vai me fazer bem? Isso a atividade da dança terapêutica ajuda. Depois, a conexão com a vontade de viver, o alívio da depressão, que eu falei para vocês, que é algo que é um resultado muito rápido, porque a música é algo que toca muito profundamente e vai ajudar o sistema imunológico também a reagir. Isso não passa por algo racional, algo que eu penso e decido, mas passa por emoções que são deflagradas a favor da vida, a favor da vontade de viver, a vontade de se conectar com o outro, consigo, com a vida. Isso é uma coisa importante no trabalho corporal com a música, é que é um caminho diferente da psicoterapia verbal. Na psicoterapia verbal, a pessoa toma consciência do problema falando e depois ela vai para o seu dia a dia transformar
aquilo de acordo com a consciência que ela tomou. Na terapia corporal, ela muda e depois ela toma consciência. É um processo estranho, mas é assim que funciona. Porque vai da emoção, do processo do corpo, das células, algo dentro dela se transforma e, de repente, ela se vê já numa situação agindo de uma maneira completamente diferente do que agia antes. E aí ela toma consciência e fala, nossa, eu estou diferente, eu mudei. Ah, por causa disso, disso, disso. Então, é muito gratificante poder ver esse processo, porque algumas coisas têm mudanças muito rápidas, principalmente coisas ligadas a processos depressivos. Uma das coisas que eu observei que mais melhora são quadros de depressão. O deprimido ele está isolado, está desconectado do sentido de viver. A proposta da biodança coloca a pessoa em grupo e conecta ela com a vontade de viver. Quem não está deprimido ganha mais energia, desenvolve potenciais latentes. E quem está deprimido volta, volta ao normal. Melhora também a comunicação e a socialização. Então, a pessoa que está, por exemplo, interna muito tempo, hospitalizada há muito tempo, ela vai se beneficiar com a socialização, a comunicação, a possibilidade dela estar de novo voltando a uma vida social normal. Por isso é sempre feito em grupo. Você, não dá para aplicar individual? Dá para aplicar individual, só que não é biodança. Vai ter o benefício da consciência corporal, mas não vai ter o benefício da dinâmica de grupo e a socialização. São feitas várias dinâmicas de grupo não verbais, o que facilita muito a expressão. No verbal estão as nossas diferenças. Eu penso isso, você pensa aquilo, eu sou dessa opinião, você é daquela opinião, eu tenho essa religião, você tem aquela. Na dinâmica não verbal, a gente se conecta com o que é coletivo, que é o nosso instinto, o nosso corpo, o nosso padrão celular. É coletivo isso, todo mundo, eu mesmo. Tem alguns congressos de biodança que são muito interessantes, que vem gente do mundo inteiro. E aí você faz aquela dinâmica, encontra algumas pessoas e se comunica com a pessoa de uma maneira não verbal, super intensa, e aí termina a vivência, você vai falar com a pessoa e a pessoa fala grego, fala holandês, fala japonês, e aí você fica com aquela sensação, opa, e agora, Mas eu me comuniquei tanto com ela, com a dança, com o olhar, e isso é muito nítido, Porque é o fim da Torre de Babel. A gente tem uma linguagem universal, que é o ritmo, é o corpo, é o movimento, as emoções. Isso, inclusive, contribui muito no âmbito social para diminuir os preconceitos, para diminuir as diferenças sociais, raciais, étnicas. Então, nesse sentido, a biodança é algo que tem tudo a ver com a cultura de paz, onde as pessoas começam a se conectar por aquilo que existe de comum, de humanidade. Também tem um outro elemento que melhora a mobilidade, melhorando a flexibilidade, amplitude dos movimentos, favorece a locomoção, a expressão, que é o próprio resultado de uma atividade de reabilitação. Só que não é a reabilitação da fisioterapia, é uma reabilitação global, porque ela é física e afetiva. Então, ela vai pegar esse aspecto biopsíquico.